como a gente disse, o Dia Mundial da Saúde caiu ontem, domingo, e então o Jornal da Câmara recebe nesta segunda-feira, dia 8 de abril, a vereadora Patrícia Bezerra, do PSDB. Vereadora, boa tarde. É um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Wagner. Um prazer para mim também. Vereadora, a senhora é vereadora do PSDB, a senhora é recém-chegada à Câmara. Isso mesmo. Debutando aí nesses primeiros 3 meses no mandato parlamentar de 4 anos. Verdade. Como é que está? Antes da gente falar do Plano Municipal para a Humanização do Parto, doravante chamado apenas de Parto Sem Dor. Isso. Né? Como é que a gente pode falar dessa experiência de 3 meses à frente do Legislativo? Como é que a senhora está se sentindo? Olha, Wagner, eu achei que fosse ser muito mais complexo, muito mais complicado a estada aqui, né? Eu estou muito otimista, tenho feito esforços 1000 para que todos os meus projetos sejam emplacados na casa. Eu sei que não vai ser fácil, porque como você sabe, eu sou do PSDB, eu sou oposição na casa, então não é fácil ser oposição, mas eu tenho um pressentimento muito bom de que a gente vai conseguir, com a opinião pública e com uma pressão, porque assim, os projetos, embora não sejam... Como que eu vou te dizer? Os projetos são de uma causa nobre, vamos dizer assim, e são para bem da população. Então, eu não acredito que eles não vão suscitar, mesmo na situação, uma comoção e que eles não venham a aprovar para que a população seja beneficiada. Quer dizer, a senhora está falando em síntese que a prerrogativa do mandato da senhora é o interesse público. Com certeza. Ou seja, o jogo entre oposição e situação é um jogo de segundo plano. Exatamente. Vale o interesse público. Sim, sim. Que é uma marca do Legislativo, exatamente. Né? Aliás, é importante. O papel da oposição no Legislativo é extremamente importante no sentido de fiscalizar. Eu também acredito nisso, eu acho assim, os projetos eu acho que tem que ser suprapartidários. Sim. Eu acho que o bem da população é muito maior do que a questão da sigla partidária, dos interesses de partido esse, A ou B. Então eu acredito que um projeto como o que a gente vai discutir, por exemplo, que você trouxe aqui, que é da questão do Parto Sem Dor, não cabe a uma questão de briga entre partidos, mas a questão que vigora e que é muito mais, que é superior a tudo isso, é a questão do bem que vai promover para a população. E da discussão técnica que deve ter um assunto como esse. Exatamente. Tá. Vereadora, a senhora é psicóloga e eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre esse projeto que foi aprovado em primeira votação na semana passada, né? O projeto do Plano Municipal para a Humanização do Parto, que a gente vai chamar, a partir de agora, de projeto Parto Sem Dor. O que contempla o projeto que a senhora apresentou, a senhora que é recém-chegada à Câmara? O projeto Parto Sem Dor já vem sendo trabalhado desde a campanha. Por quê? Porque sempre se observou, desde o Mãe Paulistana, que é um projeto bárbaro, que foi feito pelo meu marido enquanto vereador aqui na casa, que existia uma injustiça muito grande na rede municipal. A questão de que existe um número muito maior de partos normais praticados na rede pública, 65% de partos realizados pelo SUS é de parto normal. E nesses procedimentos de parto normal, não existe a disponibilidade de anestesia na hora do parto vaginal. E ora, Wagner, é de senso comum que existe limiar de dor. Né? Você tem um limiar de dor distinto do meu. Sim. Né? E cada mulher tem um limiar de dor distinto uma das outras. E não tem como você contemplar uma cesariana você não tem como você fazer uma intervenção cesárea sem analgesia. Isso é óbvio, ponto pacífico. Mas não tem também como dizer que não existe como corrigir essa injustiça, porque assim, o anestesista já está na rede. A medicação analgésica já está na rede. Por quê? Porque para o parto cesárea ela já está disponível. Sim. Então é só uma questão de vontade política de você dispor esse mesmo anestesista e essa mesma medicação para que essa gestante do parto normal também não tenha essa dor. Um parto normal, Wagner, você pode evoluir de 1 hora a 14 horas. Vocês homens não sabem o que é isso, mas eu sou mãe, eu sou mulher, a gente sabe o que é isso. Então, assim, tem momentos que a dor se torna, sim, insuportável. A dor do parto só perde para a dor do infarto. Com um detalhe, Wagner, a angina, que é o pico da dor do infarto, pode durar no máximo meia hora. Meia hora.
Agora, a dor do parto pode levar até 16 horas. Então, é isso que a gente quer corrigir. É a disponibilidade da analgesia. Exatamente. Ou seja, situação a situação, caso a caso, uma ideia customizada e não uma ideia globalizada, universalizada, para que a analgesia seja usada de acordo com a situação. Exatamente. Por quê? Porque existem graus de dores, existe grau de ansiedade, porque muito que leva a dor é a ansiedade da mãe. Né? Então, com um protocolo de humanização não radical, mas com um protocolo de um atendimento bem feito, Wagner, essa gestante ser acolhida por quem ela vai ser recebida na rede pública, ela tem um atendimento de uma banheira de água morna, se ela estiver tensa, ela vai ter uma massagem terapêutica. Se isso tudo não relaxar essa parturiente, para que ela tenha um momento de expulsão e uma dilatação confortável, sem dor, ou com uma dor suportável, ela vai ter o direito à anestesia garantido por lei. Sabe quanto que é o custo disso, Wagner? Quanto? R$ 49,00. R$ 49,00 por parto? Por procedimento. Por procedimento. Do ponto de vista de impacto no orçamento, a senhora teria uma avaliação já do que isso significa? A gente está fazendo o levantamento, né, no impacto do procedimento, mas esse é o custo se você for levantar, porque assim, a gente tem 9.000 partos mês. Vamos fazer o custo já. 9.000 partos mês no SUS, a um custo... De 50. De R$50. Tá, daria 45. 9,5, 45. Ou seja, a gente está falando aí em algo que traria um grande benefício. Um grande benefício. A perspectiva... Traria uma justiça a uma rede pública inteira, a uma população todinha da rede municipal, por um custo... Acessível. 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 O que a senhora está falando, na verdade, envolve uma perspectiva que tem sido muito discutida, que é uma perspectiva mais humanista da medicina. Exatamente. Né? Que é a perspectiva... Isso tem a ver com o fato da senhora ter sido... da senhora ser psicóloga de carreira? Também tem, é claro que tem. Tem a ver com o fato de eu ser psicóloga, tem a ver com o fato de eu ser mulher, tem a ver com o fato de eu ser mãe. Quantos filhos a senhora tem? 2 meninas. 2 meninas. Né? Ter passado por 2 gestações. Tem o fato de eu haver tido a minha trajetória, né, até chegar aqui na vida pública, ter sido de luta social, né? Eu dirigi uma entidade social durante 14 anos, então tive contato com a população, sei das dores, da angústia, de tantas outras mazelas que acometem a população. Então, assim, por que ter mais uma dor se a gente pode cuidar disso, se a gente pode, com uma vontade política, resolver a questão da analgesia na hora do parto? Agora, o parto sem dor, ele passou em primeira votação, ele vai ser objeto de uma audiência pública. Exatamente. Quando é que essa audiência pública deve ocorrer? A gente está querendo antecipar isso quanto antes. A nossa assessoria já está cuidando disso. A gente quer que no próximo mês já seja realizado, trazer gente de ponta para discutir isso, da questão da saúde, das maternidades que são referência na questão dos partos, né? Tem muita maternidade hoje que já tem esse tipo de prática, né? Muitas não, né? Vamos falar a verdade, eu acho que são no máximo 2, que já tem essa coisa do parto humanizado implantada, e a gente quer trazer essa discussão para casa, para que a gente agilize o quanto antes, não só a audiência pública, mas a votação em segunda e também a sanção do prefeito. Tá, e aí a senhora vai conversar com o secretário municipal de saúde em que momento? Eu pretendo conversar com ele nas próximas semanas. Nas próximas semanas? Nas próximas semanas. Tá. A senhora também faz parte da CPI da exploração sexual infantil. Sim. Na semana passada, o Marcelo Miura, que apresentou o jornal às 6 da tarde aqui na TV Câmara, ele disse que ele mostrou um cenário pelo qual se comprovou abuso sexual infantil nas mediações do SEASA. Esse foi um dos primeiros levantamentos que a CPI fez. Qual é o andamento, qual é o norte com o qual essa CPI trabalha? Então, Wagner, na verdade, nessa casa já foi feita uma CPI muito similar à CPI que está sendo proposta hoje. Então, o que a gente vai fazer? A gente não quer incorrer na mesma direção da CPI anterior. Houve uma CPI chamada CPI da pedofilia e do abuso sexual infantil e contra adolescente. Foi uma CPI muito bem feita, com relatório
assim, de muita qualidade. Pontual, né? Um diagnóstico. Exatamente. Então, assim, e nessa CPI já ocorreram essas incertas em Ceasa, em lugares onde ficavam caminhões, terminais. Então, assim, nós não queremos incorrer na mesma CPI, na mesma temática. Sim. Então, a gente quer hoje dar um foco para essa CPI de exploração e abuso sexual infantil para os grandes eventos que acontecerão na nossa cidade. Para que eles não sejam, entre aspas, estimuladores desse tipo de prática. Exatamente, exatamente. São Paulo vai sediar a Copa do Mundo, né? A Copa das Confederações e também as Olimpíadas. Né? E a gente quer saber o quão preparada está a cidade para isso, quais são as prevenções que estão sendo tomadas, quais são as precauções que estão sendo tomadas para que essa cidade não seja um nicho de exploração sexual. Isso a gente quer saber. Quais são os trabalhos que estão sendo feitos com taxistas, com a rede hoteleira, com a estrutura com o SP Trans, com SP Tours, perdão, com todo esse sistema envolvido na questão dos jogos e da estrutura de Copa e de jogo de confederações e Olimpíadas, para que isso seja coibido. Então, nós queremos tratar desse foco nessa CPI. Na verdade, o que se entende na exploração sexual infantil é que a estrutura ela tem uma capilaridade muito sólida. Né? Ela tem e, na verdade, isso deveria envolver mais a inteligência da polícia. Também. Né? Também. Como é que isso tem sido conduzido? Também vamos chamar todas essas pessoas envolvidas. Porque o que você falou, existe uma rede. Sim. Né? Existe uma rede que tem que ser de cooperação, né? E tem que ser também chamada para essa discussão. Porque elas são imprescindíveis para a gente desbaratar o processo de como é feito essa rede, tanto de exploração, tanto de cooperação. Então, eles serão chamados, tanto a PM quanto a Polícia Civil, que é imprescindível na questão da investigação, a Polícia Civil, e tanto a Guarda Civil Metropolitana, a GCM. Então, estaremos chamando a todos para que estejam cooperando com a gente no processo da CPI. Nós conversamos nessa edição do Jornal da Câmara com a vereadora Patrícia Bezerra, recém-chegada aqui à Câmara, vereadora do PSDB, que já está atuando na CPI da exploração sexual infantil, está preocupada aí com o jogo de abertura da Copa do Mundo, que vai ser no estádio do Corinthians, no estádio que está sendo construído, e apresentou o projeto Parto Sem Dor. Esse projeto vai ser submetido a uma audiência pública para ir a plenário em segunda votação e nós voltaremos a falar com a vereadora sobre isso. Vai ser um prazer. Certo? Vereadora, muito obrigado pela atenção, obrigado pelo bate-papo. A gente continua com o Jornal da Câmara.